boa noite, meus amigos do Reflexões Psiquiátricas. Estamos acabando o ano e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Nós temos uma colega minha, psiquiatra, psicoterapeuta, grande escritora. E eu. Oi! Olá, tudo Chegou bom? bem. Tava ótima a trilha sonora. Poderíamos ficar escutando música também. Olha, você fala de Sympathy for the Devil. Acho que é Rolling Stones também no livro, não é? É. Eu já vi que você tem um gosto musical eclético. Eu não, a minha personagem, né? As- Tá certo, a gente não pode confundir o autor do personagem, né? Mas o seu personagem circula por um bairro muito conhecido, meu. Depois a gente vai falar, né? Você mora em Higienópolis ou atende em Moro. Higienópolis? Você também, pelo jeito. Eu morava, já não moro mais, mas continuo atendendo em Higienópolis. Olha, a doutora Natália Timmerman, ela é psiquiatra. Você fez a sua formação, a sua residência na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, né? A gente mais velho fala Escola Paulista. Você é psicoterapeuta de orientação existencial e você agora é uma escritora de sucesso. Eu saí atrás dos seus livros, Copo Vazio está aqui. Cadê o copo vazio? Está aqui, lido e rabiscado. E, menina, o que é esse negócio aqui? A sua voz É um conto, né? é Esse um livro ficou soco no bonito, né? estômago. Não é um soco no estômago? O conto a sua voz? Que Pô, bom que você leu, que bom que você leu e que gostou. Depois muito. eu vou te mandar meus outros livros também. Tá. Vou Escuta, mandar aí. primeiro te agradecer muito o teu aceite, né? E dizer que fico muito honrado. A gente não se conhecia, nos conhecemos brevemente agora aí na nossa batalha psiquiátrica pela liberdade, né? Mas Exatamente. eu queria te agradecer muito, fico muito honrado de você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Já tinha muita admiração por você estar aqui, então uma honra mesmo estar aqui conversando com você sobre literatura, sobre psiquiatria, sobre tudo. Então, você podia começar respondendo a pergunta que eu faço sempre inicialmente. Conta um pouquinho da tua trajetória. Você resolveu fazer medicina, depois psiquiatria. Conta um pouco disso. É curioso, né? Quando me perguntam quando eu resolvi ser escritora, se eu já era médica, na verdade é um pouco o contrário, né? Eu queria ser escritora antes de ser médica. Desde criança, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu respondia que eu queria ser escritora. E aí eu fui fazer medicina. Na verdade, meu pai era médico e ele tinha uma grande influência sobre mim e até não só pela medicina, pela literatura também. Era alguém que admirava muito a literatura. E mas aí quando eu fui prestar vestibular, eu lembro que estava na dúvida se eu fazia medicina, jornalismo ou letras, queria escrever, não sabia o quê, não sabia como. Aí meu pai e minha mãe falaram, Natália, presta medicina agora, você tá saindo da escola com tudo fresco, qualquer coisa depois você sai. Até parece, né? Aí entrei na Unifesp, aí no primeiro ano da faculdade eu fui falar com meu pai que eu queria sair. Imagina. Maior briga lá em casa, que eu era muito arrogante, que eu não sabia o que era medicina. Mas onde já se viu uma coisa dessas? Aí acabou que no segundo ano da faculdade de medicina eu prestei letras. Acabei fazendo um pouco juntas as duas faculdades. As cadeiras básicas da medicina, para mim, foi muito difícil fazer, né? Era duro. Eu ficava lendo, eu era uma aluna estranha que ficava lendo literatura durante as aulas, nos bancos da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Mas aí, quando eu comecei a fazer letras, eu estudava medicina integral de dia e ia fazer letras à noite. Aí eu falei, bom, agora eu não vou conseguir estudar de véspera. E até porque não adiantava estudar de véspera, eu estava indo super mal no curso. Eu ia bem na escola, achei que ia ser a mesma coisa. Imagina a primeira prova, uma das primeiras provas, que era uma prova, agora não lembro se era de biofísica ou bioquímica. Eu tirei 1,16, alguma coisa assim.
que foi a pior nota da turma, só igual a uma paraguaia que não falava português. Então, Igual, assim, igual. igual. E ela não falava português e eu tirei a mesma nota que ela. Eu falei, nossa, não tá dando. E aí, bom, mas aí depois que eu comecei a fazer letras, eu falei, vou ter que prestar atenção na aula, senão não vou conseguir dar conta. E aí eu comecei a ir até que melhor, né, na faculdade de medicina. E quando eu estava no terceiro ano, eu fiz uma viagem, fui para o Xingu, para o Parque Indígena do Xingu, lá num programa da Unifesp. Fiquei 3 semanas no Xingu. E essa viagem foi decisiva para terminar o curso. Foi nessa viagem que eu falei, eu vou terminar. Porque a medicina pode ser legal, né? Foi uma viagem muito marcante. Assim, acho que alguns símbolos dessa viagem foram: não havia espelho, né? Só tinha um espelho pequenininho, então era um olhar para o outro mesmo, né? E nada se mexia muito rápido. O que se mexia mais rápido era a voadeira com a gente dentro, mas as coisas não, enfim, tinha um outro ritmo ali. Foi em 2002, já faz bastante tempo. E aí eu decidi terminar o curso. E aí, no sexto ano, de novo, aquela crise: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E na aula de psicologia médica, por que você escolheu ser médica? Eu ainda não tinha escolhido. Eu falava, não escolhi. Eu estava quase me formando e não sabia se eu queria. Só que aí, no finalzinho, eu acabei decidindo prestar psiquiatria. Tinha um amigo meu que estava fazendo psiquiatria e eu já estava encantada. Eu já tinha começado a fazer alguns cursos na BD, Associação Brasileira de Daseins Análise, que foi onde eu segui depois a formação. E aí eu decidi prestar psiquiatria e aí, enfim, aí me encantei pela psiquiatria e os anos de residência foram um mergulho, né? E é muito fascinante mesmo, né? Um aprendizado, de fato, eu mergulhei. Só que aí depois de algum tempo, quando eu já estava terminando a residência, começou a me vir uma sensação de que estava faltando alguma coisa, de que eu ainda não tinha chegado onde eu queria chegar. Eu não sabia o que era, não sabia o que era. Aí, mas assim, eu sempre tentava escrever, queria escrever, mas não sabia como. Tem uma imagem que eu gosto muito de um livro da Sylvia Plath chamado A Redoma de Vidro. É uma Uhum. imagem dela embaixo de uma figueira, né? Ela com muitas possibilidades ali, muitos figos, ela não sabe qual escolher e vê os figos apodrecendo. Eu, diante da escrita, eu sentia que era isso. Não sabia o que escrever, não sabia como. Poderia escrever tudo, mas como escolher uma coisa só para escrever? O que era significativo o suficiente para que eu escrevesse? Eu não sabia. E aí, enfim, não sabia como fazer isso. E é curioso, né? Para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres, elas dizem que depois que elas têm filho, elas deixam de fazer algumas coisas, né? Para mim foi o contrário, né? Com certeza não é uma regra e assim, não estou dizendo que as mulheres, que as pessoas têm que ter filhos, né? Acho que é uma escolha individual que tem um custo, né? Mas foi depois que meu filho nasceu, meu primeiro filho, Benjamin, que hoje está com 12 anos, que eu comecei de fato a escrever. A sensação que eu tenho é que essa dúvida do que eu ia fazer, do que eu ia escrever, ela foi aplacada pela necessidade de cuidar do meu filho. Eu tenho que cuidar dele. O resto ficou tudo provisório. E sendo provisório, eu consegui escolher sem tanto drama, assim, né? Sem tanta angústia. Bom, aí eu comecei, aí eu entrei no mestrado. E foi tudo, não foram, é curioso, né? Não foram grandes decisões, pensar, ó, eu vou pensar o que eu vou fazer agora. Foram quase, enfim, pequenas decisões, acasos, assim, né? Acho que as grandes escolhas da vida, talvez elas aconteçam assim, né? Meio sem querer, meio... Por exemplo, a decisão de fazer mestrado foi... Eu tava com... eu trabalhava no CAPES da Unifesp nessa época, e aí é, uma pessoa que eu admiro muito, a Vilma Schwartz, você conhece ela? A Sim. Vilma... eu considero ela até fisicamente parecida comigo, né? Os pacientes achavam que ela era minha mãe. E ela era um pouco minha mãe na psiquiatria mesmo, assim. E eu lembro de um jantar na casa dela, e aí tinha um professor que depois veio a ser meu orientador, mas foi uma conversa assim: eu tenho uma vaga de mestrado, você não quer prestar? Você não quer. E aí eu me engajei, estudei tudo e acabei prestando. E meu primeiro livro, ele foi fruto do meu mestrado. Então as coisas foram meio que acontecendo assim, que foi o Desterros. Porque eu comecei a trabalhar no hospital penitenciário
E esse livro foi a convergência entre as duas coisas, né? Entre a psiquiatria e a literatura. Mas, enfim, agora que depois que eu já tenho 3 livros publicados e, enfim, escrevo, né, cotidianamente, tenho uma coluna, agora eu não tenho mais como dizer que eu não sou escritora. Mas demorou para eu conseguir dizer isso. Sou escritora, né? É uma pergunta que é difícil de responder. Quando uma pessoa pode dizer que é escritor? É diferente de médico, né? Quando a gente se forma, CRM, pronto, sou médico. Agora, escritor, não tem CRM. Eu fico surpreso porque eu acho que alguém que gosta de literatura, alguém que gosta de ler, de escrever, tem na psiquiatria uma opção quase reveladora, né? Quer dizer, eu brinco às vezes que um grande ortopedista não precisa ler Proust, não precisa ler Thomas Mann, mas um grande psiquiatra, um terapeuta, ele precisa ler essas coisas, ele tem que avançar além da vivência. A psiquiatria não lhe parecia, então, uma escolha óbvia? Não foi óbvio. Meu pai era infectologista, né? Ele queria que eu fizesse infecto. Eu acho muito legal também, falando da Montanha Mágica, por exemplo, né? Hum. Enfim, acho que tem muitos pontos de encontro. Em vários livros. Eu lembro quando eu estava na faculdade, lendo Grande Sertão Veredas, numa aula de genética, eu lembro que eu aprendi uma síndrome que aparecia no livro e era muito incrível fazer essas conexões, assim, né? Parece que a medicina dá pra gente mesmo recursos, né? E um olhar clínico, que eu acho que tem muito a ver com o olhar hermenêutico literário. Psiquiatria, acho que também é um encontro dessas duas coisas, né? Acho que tanto a literatura quanto a psiquiatria e psicoterapia tem algo de hermenêutico mesmo, né? De interpretativo. Mas não, é engraçado, não foi por aí, não foi por conta da literatura, foi depois que eu vi que, de fato, né? É, enfim, acho que eu não sei se a psiquiatria me ajuda mais na literatura ou se a literatura me ajuda mais na Sei. psiquiatria. Eu acho que não existe essa gradação, na verdade. Eu acho que é uma coisa mútua mesmo, né? Um olhar que ilumina e amplia o outro. Isso, enfim, foi algo que eu percebi logo, né? E que foi muito gostoso de ver. E acho que até hoje, né? Uma coisa alimenta a outra. Tem uma frase do Chekhov, certamente você conhece, que ele diz que a medicina é minha mulher e a literatura é minha amante. Embora ele hoje seja muito mais conhecido pela amante do que pela mulher. A literatura e a medicina já se equilibraram na sua vida ou tem um que é marido e outro que é amante? Não se equilibraram. E, assim, os filhos, acho que também entram assim, num lugar de apelo, de cuidado, de demanda, né? Assim, acho que hoje em dia os homens cuidam dos filhos, mas na época do Tchaikov não cuidavam, né? Então os filhos não entravam na equação dele. É curioso como isso tem entrado na literatura agora, recentemente. Um dos autores que estuda no doutorado, o Karl Ove Knausgaard, que é um norueguês, ele fala dos cuidados com o filho de um modo quase inédito na literatura, né? De um homem falando de cuidar dos filhos, mas é simplesmente porque antes de muito poucos anos, os homens não cuidavam dos filhos, quem cuidavam eram as mulheres, né? Então isso agora é um novo campo literário por conta dessa mudança, simplesmente, né? Mas eu não sinto que há um equilíbrio, eu sinto que há eu não diria amante e mulher, eu diria casa. A literatura é minha casa. Agora, a medicina, eu não sei que imagem comparar. Talvez seja o meu trânsito diário, mas assim, a sensação que eu tenho de chegar em casa é quando eu estou escrevendo ou quando tem um sofá. Aqui na sala tem um sofá azul, que é na frente da biblioteca. Esse é o meu Aleph, meu ponto do Hã? universo mais significativo, assim, né? É o meu lugarzinho, esse sofá azul na frente dos livros. Quando eu tô ali que eu sinto que eu cheguei em casa, né? Quando eu tô lendo ou escrevendo, né? Mas não é um equilíbrio, e eu lembro da percepção que, assim, não é nada romântico, assim, essa necessidade de escrever. Talvez eu fosse mais feliz, ainda que que grandes momentos de alegria tenham sido proporcionados pelos livros, né, e pela escrita. Acho que quando eu escrevo algo que eu noto que a escrita aconteceu, eu fico quase eufórica depois, assim, é muito bom. E não é sempre que isso acontece.
Mas a sensação de ter que escrever não é uma sensação boa, né? Eu lembro de um dia estar com uma amiga minha, eu com meu filho, ela com o filho dela, a gente estava embaixo do prédio dela, cada uma brincando com, assim, com as crianças. E eu olhei para ela e falei, nossa, ela está em paz. E foi nessa hora que eu percebi que ter que escrever, que a necessidade de literatura na minha vida é quase uma maldição. Eu não tenho paz. Uhum. Aonde quer que eu esteja, eu sinto que eu vou estar deixando de fazer alguma coisa, né? Se eu estou escrevendo, eu não estou atendendo, não estou estudando, não estou com os meus filhos. Se eu estou com os meus filhos, não estou escrevendo. Se eu estou atendendo, não estou com os meus filhos e vice-versa, né? Eu costumo dizer que minha vida é um manejo de culpas, né? Dessas faltas, né? Então, não são decisões assim, nossa, eu vou fazer isso porque vai ser bom. É quase assim, eu escrevo para aplacar algum tipo de culpa também. Não sei, né? Eu acho que é isso que acaba me movendo. E essa necessidade, a sensação de que se eu não fizer isso, vai faltar alguma coisa, falta alguma coisa, eu não cheguei em casa, né? E quando eu passo muitos dias sem escrever, agora não tem acontecido por conta dessa coluna que eu tenho que escrever toda semana e de outros projetos que eu tenho tido que fazer e que eu acho bom. Mas quando eu fico muito tempo sem escrever, dá a sensação de que eu tô meio aérea mesmo, assim, sabe? De que falta, enfim, é como se faltasse assentar mesmo, chegar em casa, chão, piso, sabe? Apesar de que a escrita é algo não totalmente racional, não totalmente controlável e controlado. A escrita é algo que acaba acontecendo, enfim, é um grande esforço de escrita, reescrita, reescrita. Mas em torno desse, quando tem esse grande momento de alegria que é conseguir escrever, mas em torno dele tem muita angústia. Você falou, só para citar, você falou do Aleph, quer dizer, o seu paraíso, o seu céu também é uma biblioteca, igual ao do Borges. Também, Né? igual a do Borges. Você, você pega e senta para escrever, porque as pessoas acham que escrever é a inspiração, né? Não é, né? É um operário. Você tem um horário fixo onde você senta para escrever tal qual você senta para atender? Nossa, eu adoraria ter. Não tenho. Adoraria. Já tentei até organizar isso, mas não consegui. Eu ainda ocupo a maior parte do meu tempo com a psiquiatria. Eu tentei diminuir e não consegui também. Algo, não sei se você, imagino que você também deva passar por isso, né? Enfim, eu tenho uma certa dificuldade em falar não também. É o aprendizado constante. Então, só mais esse paciente, só mais um cachezinho aqui, só mais um horáriozinho. Aí acabou marcando no horário de almoço, no horário que eu tinha que escrever, no horário que eu tinha, enfim. E até, por exemplo, para escrever a coluna, às vezes eu escrevo. é, eu acabo de atender às 4, preciso pegar o meu filho na escola às 5h30 e tenho que escrever rapidinho, sabe? Nesse intervalo. E o truque, não sei se tem alguém aí escutando que tem a vontade de escrever. O que eu me digo para conseguir escrever eu vou escrever agora de qualquer jeito. Não vou escrever nada magnífico, bom, nada elevado, eu vou escrever de qualquer jeito. Porque esse de qualquer jeito me salva da minha autocrítica. Ela, no começo, eu não consigo escrever nada. Se a gente lê o que a gente escreve depois da primeira linha escrita, a gente não avança no texto. Então, o que eu digo vou escrever de qualquer jeito e escrevo de qualquer jeito. Né? Às vezes só anoto algumas ideias, depois vou conectando as ideias. E aí depois eu releio. O ideal é, nossa, deixar. O livro que eu estou escrevendo agora, ele ficou 2 anos na gaveta, sem ser encostado. As 2 primeiras partes dele. Ele tem 3 partes. Eu escrevi as 2 primeiras partes, ele ficou 2 anos. Eu abri o arquivo, estava assim, última vez modificado em maio de 2019, assim. E fui abrir em 2021. Claro que para escrever uma coluna não dá para deixar esse tempo de gaveta, né? Mas de um dia para o outro já faz uma diferença, assim, que a gente consegue reler, ver, notar coisas. É quase como se a gente fosse leitor da gente mesmo, né? Para conseguir, enfim, fazer mudanças no texto. Então, mas assim, não tem horário de escrever. O ideal para mim, eu adoro escrever de manhã e no meu consultório. Virou meu cantinho ali, né? Mas, por exemplo, hoje eu consegui escrever aqui em casa. Tava sozinha.
Mas escrevo também com o filho em volta, com criança brincando, quando o paciente falta, quando atrasa, enfim, é quando dá. Eu escrevo quando dá. Então não tem Você tem, nada assim já. Fim de você tem semana, dois de noite. filhos hoje? Eu tenho 2 filhos e um enteado. Ah, bastante trabalho você tem, então, né? Bastante, e 2 crianças. E um companheiro que me apoia bastante, assim, né? Que sustenta bastante esses outros desejos da minha vida, né? Que, enfim, que alguém tem que cuidar das crianças enquanto eu Ele não é escrevo. Ele não é médico, da ele é série. professor. Ele é professor. Escuta, vamos falar desse livro aqui que. Cadê o seu livro? Tá aqui embaixo, ó. Todo marcadinho. Tá. Essa ideia, não é ghosting? Você já conhecia essa história de alguém que aparece e desaparece na vida de uma. Em geral, de uma mulher, né? Eu não conheço a história de uma mulher que aparece e some da vida de um homem. Como é que Isso surge? acontece também, viu? Hã? Você conhece? Já, nossa, eu recebi muitos relatos de história, né? Homens e mulheres desaparecem. Mas, Ô, assim, louco. as mulheres desaparecem menos, mas estão desaparecendo mais ultimamente. Eu aprendi um pouco sobre isso, porque quando eu escrevi o livro, eu não tinha mais vaga ideia de que existia esse termo. Não sabia que isso era algo recorrente, um comportamento intensificado pela internet. Depois que eu escrevi, eu descobri, primeiro, que tinha um nome que se chamava ghosting, né? O perdido, ou enfim, os muitos sinônimos possíveis para isso. E, e descobri depois, eu não tinha lido ainda Razão e Sensibilidade, Hum. e descobri na Jane Austen, que escreveu há 200 anos esse livro, que já tinha ghosting na época dela. A Marianne, uma personagem, sofre um ghosting mesmo, assim, sabe? Eu não sei se. Bom, provavelmente nem todo mundo leu. Super sugiro que leia um livro maravilhoso. Mas ela tá, Marianne. Um dia eu fui sair para dar uma caminhada na Inglaterra do século. Ano 1800 e tanto, né? Século XIX. E, nossa, eu sempre confundo os séculos, eu preciso É. raciocinar. Sempre tem que fazer a continha. E aí ela tá voltando para casa, aí começa uma tempestade, ela volta, começa a correr Hã? e ela cai. E aí vem o Willoughby, um cara maravilhoso, e chega, carrega ela que tinha machucado o pé para casa e começa a visitar todos os dias a casa e eles se apaixonam. E ela tem certeza que eles vão se casar, porque é isso que acontecia naquela época, né? E todo mundo tem certeza, a família, ele parece, dava todas as mostras de que estava interessado nela e de repente um dia ele some, desaparece sem dar explicações. Naquela época não havia internet, naquela época não havia WhatsApp, mas havia cartas, havia o transporte da correspondência e a cavalo, né? E, enfim, ele foi para Londres. Ela adoeceu, ela quase morreu. E aí, quando eu vi isso, e a descrição dos sentimentos dela, eu falei, nossa, era muito impressionante, porque era o que meu personagem sentia também. E aí eu pensei, nossa, eu quero colocar uma homenagem a Jane Austen no livro, eu quero colocar uma cena, quero colocar alguma coisa. E aí eu continuei a leitura e vi que já tinha uma cena que estava nos 2 livros, sem querer isso tinha acontecido. E eu acho que é uma cena bem significativa, que é a cena das 2 personagens, a Marianne e a Mirella, querendo gritar e abafando o grito com uma almofada. Né? Eu acho muito significativo essa dor dessa mulher ter que ser calada, ela não poder parecer louca, não poder gritar, não poder expressar toda aquela dor, ter que abafar e querer abafar essa angústia, essa dor num grito na almofada. Assim. As 2 personagens fazem isso. Eu gostei muito dessa coincidência, né? Essa personagem masculina aí da Jane Austen, ele casa com outra depois, não é? Casa com outra. Ela também casa com outro, né? Ela casa Mas sim, é um cara legal, né? Não é? ela casa com um cara legal. Ela casa com um É. cara... O livro termina bem. Mas ele sofre, ele de fato amava ela, né? Ele sofria. Agora eu não lembro exatamente o motivo pelo qual, mas e aí depois que o Copo Vazio foi lançado, e aí eu comecei a estudar e comecei a entender o que eu tinha feito, né? Porque eu escrevi um livro de literatura, eu não escrevi um livro sobre ghosting, virou um livro sobre ghost. No começo eu até
falei, puxa, um livro sobre Ghost, não foi isso que eu escrevi, mas aí eu, primeiro, entendi, né, mais uma vez, que a gente não é dono do que a gente escreve, né, que os leitores são donos do que a gente escreve, que a minha versão não é definitiva. Inclusive, quando me perguntam sobre o final, eu sempre falo, entenda como quiser, né? A minha versão não é a verdade do livro, né? Eu quis fazer uma coisa, mas quis também deixar aberto, né? Que outras possibilidades pudessem caber também, né, no livro. Mas aí eu fui, chegou até mim um livro, quem me deu quem me mandou foi a Bruna Maia, que é uma cartunista que pensa muito sobre os relacionamentos contemporâneos. O livro chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. É em quadrinhos o livro. Isso, Ah, eu quadrinhos. sei. Da Liv Stromkist. E aí eu aprendi muita coisa sobre essa performance da indiferença que os homens fazem atualmente na contemporaneidade como uma forma de tentar resgatar o poder perdido, porque ao longo do século XVIII, XIX, enfim, ao longo da história da humanidade, até bem pouco tempo atrás, os homens ocupavam todos os espaços públicos, quase todos, né? As mulheres, a maioria delas, ficavam confinadas em suas casas ou trabalhando, né? Mas nunca ocupando espaço público, com o que a Hannah Arendt chama de ação, né? Com a criação de coisas, né? Enfim. E isso, ao longo do século XX, foi mudando. Tem mudado. Ainda não está igual, mas tem mudado. E isso, essa autora diz que os homens interpretam como uma perda de poder e que aí eles vão tentar compensar isso nos relacionamentos. Através dessa performance da indiferença, como se... enfim, porque amar é estar vulnerável mesmo, né? A gente, ao amar, a gente está frágil, está exposto, não tem outro jeito. Nem de amar, nem de viver. Só que aí o que essa autora diz é que o quanto essa performance da indiferença é, na verdade, um tiro no pé, porque amar é uma das grandes potências nossas, né? A Hannah Arendt fala que o amor é uma das mais poderosas forças apolíticas que existem, né? Eu concordo com ela. Aliás, é uma autora que eu gosto muito, a Hannah Arendt, né? Eu tenho a impressão de que com ela eu meio que aprendi a pensar, assim. O título tem alguma coisa a ver com copo cheio, copo vazio, ou meio cheio, meio vazio? Por que chama copo vazio? O título vem da música do Gil, do Chico, que eu escutei na voz do Gil, Copo Vazio. É sempre bom lembrar que o copo vazio está cheio de ar, o ar ocupa o lugar do vinho, que busca ocupar o lugar da dor. Escutem depois, essa música é maravilhosa. Mas tem outros significados que foram... isso, né? A escrita, ela não é completamente controlada, né? Quando eu escrevo, claro, tem planejamento, tem algo que sim eu controlo e tento controlar, mas tem algo que acontece sem querer e que eu acho bom que aconteça assim. Por exemplo, os outros significados do título e do livro. O livro, ele é circular, ele começa e termina no futuro, né? E o copo também é circular. O copo é transparente, geralmente, né? Assim como esse narrador, que muita gente diz que é uma narradora, que é tão transparente que a gente vê muito perto da Mirella, né? A intenção era essa, que essa narradora pudesse se aproximar muito da Mirella, né? E essa circularidade é a circularidade da obsessão, que é algo circular, né? A gente não, para sair da obsessão precisa de uma tangente. E tem uma cena no livro, em um momento que acho que não sei se será um spoiler, mas que espero que não. Mas que o Pedro está segurando um copo cheio e derruba numa festa. E foi engraçado porque essa cena já estava no livro antes do título ser Copo Vazio, porque esse título eu escolhi depois. E eu lembro até que quando a gente estava no processo de edição final, eu perguntei para o meu editor: o que você acha, André, o André Conte, meu editor, desse título? Porque é um título seco, Copo Vazio é um título assim, tanto sonoramente seco, né? Não tem assim, letras, sons úmidos. E a imagem é seca, é um copo sem nada, um copo vazio, seco. E o meu livro, eu acho que é um livro úmido. É um livro cheio de lágrimas, secreções, fluidos.
E aí o André falou assim, não, eu acho que o título é ótimo e acho que casa perfeitamente com aquela cena em que o Pedro está segurando o copo cheio e o copo cai da mão dele. E aí eu falei, nossa, eu não tinha percebido isso. Foi sem querer que aconteceu, sabe? E são sentidos que a gente... Assim, acho que escrever também é abrir para o inconsciente trabalhar, né? E aí acontecem essas, entre aspas, coincidências, né? Na verdade, não é tudo... são decisões que não acontecem apenas racionalmente. Elas vão se dando ao longo da escrita também. Há um tempo atrás eu entrevistei o Cristóvão Tesa, e aí a gente foi falar do livro dele, O Filho Eterno, né? Maravilhoso, né, o livro? Maravilhoso. E aí ele falou, olha, isso se passou comigo, mas eu precisei esperar anos e anos e anos para que aquilo não se transformasse numa catarse, se transformasse numa literatura. Você teve que rememorar, você se colocou em algum momento em momentos de despedida, de desprazer, de ruptura na Mirella? Sim, e é curioso isso, tá? Porque quando eu lancei o livro, na primeira entrevista que eu dei sobre o livro, eu estava super defendida. Eu jamais iria dizer, até porque enfim, como atendo, sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, eu evito falar de mim, né? Agora, é até uma questão essa que eu tenho tido que lidar. O que mostrar, o que expor, o que resguardar. Eu acho que é a grande questão do nosso tempo, né? Esse tempo de redes sociais. Mas eu não estava disposta a dizer que eu tinha passado por uma situação, não igual a da Mirella, mas que eu tinha sofrido o que depois eu vinha chamar de ghosting. Alguns anos antes, já faz quase uma década. E tinha sido um sofrimento muito grande. Algo que eu não sabia que era algo recorrente, mas eu intuía que tinha algo ali que ultrapassava o que eu estava sentindo. Algo que não era só meu. E foi a partir disso que eu decidi escrever. Sem saber exatamente o que isso significava coletivamente, né? Isso vinha saber depois. Mas foi engraçado. Eu não ia dizer, mas aí um dia uma amiga minha mandou uma mensagem, o livro já tinha sido publicado, e falou, olha que legal, Nath, estão falando do seu livro num grupo de jornalistas. Ela mandou um print da mensagem, um grupo de jornalistas de WhatsApp. Alguém tinha falado sobre o meu livro, e aí outra pessoa falou assim, nossa, olha que legal, eu acabei de sair de uma sessão de terapia, e meu terapeuta falou que conhece a autora e que estava próximo dela quando ela viveu a situação que deu origem ao livro. Eu já sabia quem era, e fiquei muito brava com essa pessoa, porque aí não adiantava mais, né? Tipo, esconder nada. E aí depois... Hoje não tô mais brava com ele, imagina. Eu até agradeço, porque, enfim, talvez tenha sido esse o único jeito dessa informação vir a público. Outra situação desse tipo que aconteceu foi eu ter encontrado uma amiga de colégio mesmo, assim, da quarta, quinta, sexta série, que é jornalista também, e que foi fazer uma entrevista comigo para uma revista na qual ela trabalhava. E eu estava ali conversando com a minha amiga e acabei contando dessa história que deu origem a essa dor que motivou a escrita do livro, que é um livro de ficção, não é autobiográfico, eu não sou a Mirella, tenho provas disso, muitas. Mas, e tem uma amiga minha que tem certeza que é ela, que me ligou e falou, Natália, sou eu sei que sou eu, pode confessar. E eu vi que não adiantava falar que eu não era, eu falei, é você. Mas ela é uma mistura, a Mirella é uma mistura. De coisas que eu vivi, de coisas que eu escutei, de coisas que eu inventei, de coisas que eu li, enfim, é uma mistura de tudo isso. Mas aí essa amiga colocou essa jornalista, né, minha amiga colocou na manchete, romance autobiográfico, enfim. Eu achava que eu estava ali fazendo uma confissão e, na verdade, estava na entrevista, né? Igual no Fantástico também, quando apareceu no Fantástico, filmaram, logo depois eu falei, nossa, agora eu vou ter que me preparar para o Brasil inteiro saber que eu sofri um ghosting. E eu achava que jamais iam colocar isso na entrevista e colocaram. É isso que as pessoas querem, então tá bom, então tá bom. Mas a minha surpresa não é que uma amiga sua tenha te ligado dizendo essa minha história. A minha surpresa é que não foram 10 ou 12 ou 15 amigos que não ligaram para você dizendo essa é a mesma história. Não é?
Mas muita gente me escreve, eu recebo muitos relatos. E aí agora eu te digo, né? Não só de mulheres, mais mulheres, sim, mas também de homens. Homens em relações homossexuais, muitos. Eu descobri, inclusive, tem uma estatística de que, assim, os que, de fato, é, chamar-se Pedro é fator de risco para assumir, aparentemente. E morar e transitar pelo bairro da Consolação. Acho que já está no nome ali, entendeu? Tem muito ghost na Consolação e os Pedros somem demais. Porque o que eu recebi de relato, gente, nossa, ele chamava Pedro também. E a gente ia nos mesmos bares, frequentava os mesmos lugares. Isso é muito curioso. Você é judia, né? Não é? Eu sou ateu. Mas Pedro tem história bíblica de que o Pedro estava se picando de Roma, né? Ele é o cara que estava É? indo. Jesus fala para ele, Pedro, covades, onde é que você está indo? Porque ele estava fugindo. Então, quem sabe Pedro tem alguma coisa a ver com essa coisa da fuga. Olha só, eu não sabia desse significado. Eu sou judia, mas eu sou ateia também. Eu sou uma judia ateia. Acho que, enfim, agora eu consegui dizer que eu sou uma judia por conta da minha família, né? Por ter crescido Pura, nas né? tradições, por gostar de comer varenix, gefilte fish, por ter uma memória afetiva muito forte disso, mas é, acho que me considero ateia também, uma judia ateia. Uma pessoa que escreveu para a gente, aliás, para você, ela é sua seguidora. Não sei se você leu. Ela escreveu em aberto, então acho que a gente pode citar. Ela chama Evitinha, é o nome. Ela disse assim que o livro teve muita importância para mim, na minha percepção sobre os términos. Muito interessante, né? Fiquei pensando, puxa, as pessoas têm no livro alguma coisa que as mude, que as console, que as diga que eu não estou sozinha. O que o livro pode trazer? Livro não é psiquiatria, não é psicoterapia, mas o que o livro pode trazer dessa experiência que pode nos revelar, que pode diminuir a dor dessa instância? Eu acho a literatura muito importante, e não só, enfim, para aliviar a dor, mas até para a gente, né? Psiquiatra, psicoterapeuta, eu acho que é essencial ler livros, por vários motivos. Eu acho que, primeiro, a literatura, isso não, enfim, não sou eu que estou inventando, isso eu li num texto do Antônio Cândido chamado O Direito à Literatura, que é um texto maravilhoso. Ela organiza, de certa forma, algo que antes das palavras era disforme, caótico, né? E só essa organização em palavras já é apaziguadora, né? Uhum. Além disso, acho que tem esse sentimento de comunhão, né? De saber que, enfim, que outras pessoas sentem aquilo. Isso dá um alívio, é quase como, bom, então é assim que acontece. Eu não sou uma aberração, né? A minha vida não é uma aberração. E a sensação, isso assim, mesmo quando a gente não está sofrendo, essa é um dos grandes prazeres de ler, né? Quando a gente lê um livro, às vezes, assim, eu percebo que eu sentia algo sem saber que eu sentia quando eu leio. Nossa, é isso. Era isso que estava dentro de mim e que não tinha nome ainda. E que depois, quando a gente lê, nossa, é muito maravilhoso isso. E acho que nessa experiência específica, né, da dor do término, eu acho que enfim, dói mesmo, né? E acho que a Mirella chafurda na dor. E eu queria que ela a escolha do narrador em terceira pessoa, inclusive, era para isso, para que ela fosse ao fundo do poço, sem que o livro caísse numa autocomiseração, né? Então, eu precisava de um distanciamento, eu precisava de um narrador que instaurasse uma distância entre a voz que narra e a personagem, instaurasse esse vazio, né? Essa distância em que ela pudesse afundar, vamos dizer assim, né? E eu acho que alguém que está. Hoje mesmo, uma pessoa me escreveu, foram muitos mesmo relatos de pessoas me agradecendo e se sentindo amparadas. Não foi, o intuito não foi terapêutico, não foi. Eu quis escrever uma história. Mas eu acho bonito que aconteça isso, né? Uhum. E que o livro encontre leitores dessa forma, e que o livro faça esse caminho. E que as pessoas se identifiquem e pensem maneiras de se relacionar e sintam raiva, sintam
carinho e se angustiem com a dor da Mirella, né? Mas é um livro de literatura e eu acho que bom, eu acho que isso quer dizer que o livro está vivo, né? Que ele tá seguindo o percurso dele aí no mundo. Como é que você escolhe o nome? Eu fiquei pensando, Mirella, Rui me parece um nome assim mais conservador, uma coisa um pouco que se opõe a algo libertário de Pedro. Como é que você escolhe o nome? Mirella, de onde vem essas coisas? Então, cada personagem tem uma escolha de nome diferente, nesse caso do Copo Vazio. Inclusive, assim, com títulos, é muito curioso, tanto título de livro, de conto. O nome de livro eu tenho um pouco mais de dificuldade. Os três títulos dos meus três livros foram muito difíceis de escolher, muito difíceis. Desterros, Rachaduras e Copo Vazio. Conto é facílimo. Aquele conto, A Sua Voz, assim, me veio imediatamente. Veio, assim, tem horas que vem. Eu queria muito que os meus títulos de livro viessem assim tão fáceis quanto os de conto. Agora, personagens, a Mirella se chamava Ela, com dois L's antes. Porque eu percebia, eu achava que tinha algo arquetipicamente feminino no que ela estava vivendo ali. Só que depois eu achei que isso enfraquecia o livro, que ficasse tão marcado, assim, que era um sofrimento feminino, né? Acho que não é só feminino, acho que pode ser, mas não é só. E as marcas dessa transformação, elas acabaram permanecendo no livro. Por exemplo, para justificar que uma personagem se chamasse Ela, eu inventei que o pai dela, o Tadeu, gostava de jazz. Porque aí ela poderia chamar ela Fitzgerald e a irmã se chamava Eta, com dois T's. Só que aí depois eu mudei e aí ficou Mirella, porque ótimo, olhe para ela, e Marieta, enfim, só para manter também as terminações. Só que o pai continuou gostando de jazz, né? Então as marcas da transformação do livro, elas continuam ali. Agora, a Rui me veio tão fácil quanto os nomes de conto. Não foi uma escolha assim. Pedro foi meio Pedro de Pedra. Eu queria algo meio pétreo desse personagem fantasmagórico que ele é, né? Agora, a Rui veio sem querer. E depois, um dia, eu estava numa conversa de um festival literário com duas colegas muito bacanas. A Diana Corso e a filha dela. E aí, naquele momento, eu entendi. Ela perguntou do nome do Rui. E aí, eu conectei o Rui à ruína, né? E o Rui é uma pessoa que sustenta a Mirella, né? Sustenta a relação com ela. Então, ali eu percebi, só sustenta quem sabe da ruína, né? Só consegue sustentar uma relação, ou qualquer coisa na vida, quem sabe da provisoriedade, da fragilidade das coisas, de tudo, né? Então, a escolha do nome do personagem foi do Rui, foi meio assim por acaso, mas depois eu fui entendendo. Não é por acaso, né? São significados que me vêm depois, que eu não apreendo completamente na hora e depois eu entendo o que eu fiz, né? Uma decisão que acontece em outra ordem, não necessariamente racionalmente. Eu não esqueci, aliás, eu queria agradecer a Fernanda Robert, que fez a ponte entre a gente. Queria Sim. mais isso. Antes de falar do. Tem um monte de coisa para falar, mas antes de falar do desterros e rachaduras, né? Uhum. A gente se envolveu, nós psiquiatras e alguns médicos, nos envolvemos aí, eu acho que de coração, de corpo aberto, numa pregação pela democracia, por mostrar o protofascismo que a gente estava vivendo. E eu acho que a gente pagou alguns preços. Eu me vejo pagando alguns preços. Você se viu pagando algum preço por ficar de peito aberto nessa história? Você poderia dizer quais preços você tem pagado? Alguns colegas torcendo o nariz, um ou outro paciente dizendo que o meu médico não pode se declarar politicamente desse jeito, e mais há um tempo atrás, gente me ameaçando, dizendo que sabe onde eu moro, onde os meus filhos. Nossa, que terrível. O que não é incomum. Os seus pacientes sentiram a coisa muito tranquila quando te viram falando politicamente?
É... Curioso, né? Porque eu não sei se todos os pacientes me seguem. Como eu não falo muito de psiquiatria nas redes sociais, eu falo mais de literatura. Claro, tem alguns pacientes que me seguem, eu não controlo isso. Eu tinha um perfil privado até o lançamento de Copo Vazio, e aí uma amiga falou: deixa aí público um pouquinho para compartilhar. Deixei público e nunca mais Fechou. nunca mais fechei. E aí parei de postar coisas da minha vida, mas eu sentia que era uma necessidade me colocar politicamente, assim. E desde das eleições de 2018. Eu fui uma das pessoas que esteve por trás de um manifesto de psiquiatras em favor do Fernando Haddad contra o Bolsonaro, né? E hoje vejo que aquilo tinha sido muito acertado, né? Porque, de fato, foram 4 anos tenebrosos. A gente ainda vai demorar para é até difícil de falar. A gente Uhum. ainda vai demorar para lidar e para superar tudo que, enfim, tudo que foi destruído, né? Toda a destruição. Assim, os ministérios do Bolsonaro, eu entendo assim, eles eram não Ministério do Meio Ambiente, tem que colocar o da destruição, Ministério da Destruição do Meio Ambiente, Ministério da Destruição da Educação. Foi isso, desmonte completo, total. E assim, os pacientes que me seguem e que me procuram, acho que eles já sabem que eu me coloco dessa forma, né? Claro, eu evito, não falo, não falo de política, não me coloco, né? Durante os atendimentos, mas sim, teve pessoas que falavam, mas para mim não chegou dessa forma esse custo, acho que justamente porque, como eu não falo de psiquiatria, eu falo de literatura, talvez não seja esse o vínculo, né? Mas, sim, vários colegas enfim, colegas de faculdade se desentenderam comigo. Eu fui taxada da pessoa que causava nos grupos, porque eu dizia que, por exemplo, grupos de discussão de psiquiatria, de discussão de casos de psiquiatria. Aí dizia que não se pode falar de política. Mas eu falei assim, gente, psiquiatria tem algo de muito político, né? Se a gente sabe que programas, por exemplo, como Bolsa Família, diminuem suicídio, diminuem taxa de suicídio. Como a gente vai dizer que psiquiatria não é política? São Claro. coisas muito interligadas, né? Enfim, por exemplo, CFM impedindo prescrição de derivados canabinoides, é tudo político. Não tem, sabe como a gente escapar disso? Não dá para dizer que assim, a psiquiatria acontece no mundo, acontece no tempo. Tem muitos interesses envolvidos, indústria farmacêutica, a prescrição de cloroquina, se a gente sai do campo da psiquiatria, né? Acho que medicina, psiquiatria e medicina são políticas, né? Então, e não tem como a gente escapar disso, né? E eu, assim, eu lamento muito que essas coisas tenham acontecido com você, Taki, e, assim, só reforço e reitero minha admiração pelo seu posicionamento, né? Acho que foi muito importante você ter se posicionado. E a cada colega que se posicionava, acho que me dava mais força ainda, sabe? De me posicionar também. Aquele encontro, né? Onde a gente se viu pessoalmente de médicos Uhum. em favor da democracia. Foi muito bonito lá também, né? Foi muito bonito. Foi muito Eu bonito. concordo com você, não dá para falar de psiquiatria e medicina sem falar de economia, políticas de saúde, fome, violência, não dá para falar, né? Agora, antes da gente falar dos seus livros de Esterro e Rachaduras, deixa eu te perguntar, eu fiz uma provocação, eu coloquei um post ontem com seus 2 livros, Adorei a provocação. Hã? Maravilhoso. Muito boa a é, provocação. dizendo assim, será que só de amores mal sucedidos vive a literatura? Quer dizer, não dá para falar de amores que deram certo. Poesia tem que ser de algo que se perdeu, literatura de algo que se perdeu. De novo, esse seu conto aqui, a sua voz, eu rabisquei trechos que são verdadeiras poesias. Né? É extremamente poético. Só dá para falar de literatura quando a gente tem dor? Eu acho que
as histórias boas de contar são as que, de amor, né? São as que deram errado mesmo. Acho que as histórias que deram certo a gente não conta, a gente vive. É, eu acho, né? E eu acho sim que a literatura acontece a partir de um vazio, a partir de uma falta, né? Que a criação ela acontece daí, da nossa insuficiência, da nossa precariedade, né? Do nosso desajuste, da nossa dor de estar no mundo, de estar vivo, né? Acho que os grandes temas da literatura eles surgem daí. Então, sim, eu acho que só se escreve da dor. E acho que a própria escrita é uma dor também, né? Ela é, enfim, algo em carne viva. É, é, agora me veio Carne Viva, Água Viva, da Clarice Lispector, aquele livro sobre escrita, sobre... Então, né, aquilo é muito impressionante o que ela faz. E é uma escrita... A Clarice foi uma das grandes influências, né, que eu tive. Hilda Hilst, Clarice Lispector. Tanto que eu tento não escrever como ela, né? Eu tento, me esforço para ter a minha voz, para não imitar, né? Para escrever como Natália. Acho que essa é a grande, o grande esforço de um escritor, né? Encontrar a própria voz, né? Um dia me perguntaram qual é a sua voz, qual a especificidade da sua escrita? Eu não sei dizer. Talvez o grande tema, meu grande tema seja o tempo, né? Acho que a questão do tempo, da passagem do tempo. E eu acho que o amor tem muito a ver com a passagem do tempo. O amor é quase um antídoto para a passagem do tempo, é uma antítese do tempo, né? Um estar fora do tempo. Então, talvez por isso eu também escreva sobre amor. Mas, enfim, esses são os meus temas. Agora, como eu escrevo sobre eles? E agora, pulando para falar dos meus outros livros, acho que o Rachaduras, que é meu segundo livro, livro de contos, ele é um pouco de experimentação também, né? Tem contos ali que eu escrevi, enfim, com 20 e poucos anos e que estavam ali, depois mexi, depois voltei a mudar, a reescrever. Mas tem quase um exercício de experimentação de vozes. Depois eu vou te mandar esse livro para você ler. Com prazer. Tem alguns temas parecidos com Copo Vazio, e tem outros que são diferentes. Enfim, é uma mistura mesmo. Mas uma experimentação de vozes. Você falou de algumas autoras, engraçado, você falou de mulheres, você falou de Hilda Hilst, Hannah Arendt, da Clarice, da Sylvia Plath, que cometeu Uhum. suicídio. Eu penso muito na Clarice, eu me remeto muito a Virginia Woolf. Virginia Woolf também é alguém que você olha com carinho? Muito, muito, muito carinho, mas não dá para dizer que ela foi uma influência porque eu li ela muito tarde. E li ela ainda muito pouco, né? É uma autora que eu quero. Esse, assim, é uma das minhas grandes angústias, como alguém que é psiquiatra também e tem boa parte do tempo ocupada com a psiquiatria, é a falta de tempo para ler. E Uhum. aí eu fui fazer doutorado. Por que você foi fazer doutorado? Perguntaram para mim. A grande verdade é que eu fui fazer doutorado para ter que ler. Porque se eu chegasse e falasse assim, aqui em casa, pessoal, dá licença, vocês se virem aí para fazer tudo, eu vou aqui ler meu livrinho, tchau. Não ia pegar muito bem, mas eu falei assim, gente, eu tenho uma disciplina do doutorado, eu preciso fazer, então eu vou ter que ler, aí me deixam, entendeu? Foi por isso. Só que eu exagerei um pouco. Agora, eu tô com saudades de ler coisas que eu quero ler, agora eu só tenho que ler. É um bom drama esse, né? Eu tenho que ler, e gosto de ter que ler, mas faz muito tempo que eu não leio coisas que eu quero, assim, por mero prazer, sem ter que escrever um texto sobre. E eu sinto falta disso, dessa literatura, sem ter que fazer alguma coisa com ela, né? O que você fez de mestrado e o doutorado é sobre o quê? O meu mestrado, ele se chamava A Liberdade segundo sua privação. Entre aspas, possibilidades do homem, do ser humano, num hospital penitenciário, que foi sobre a Hannah Arendt, sobre o conceito, na verdade, foi sobre o hospital penitenciário onde eu trabalhava. Eu trabalhei 8 anos no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, aqui em São Paulo. Foi um trabalho muito transformador, muito importante para mim, muito formador e muito deformador também. É um pouco de tudo isso, né? Acho que há um embrutecimento no trabalho na prisão
que claro, atinge principalmente quem está preso, mas todo mundo que tem alguma relação com aquilo também é atingido. Eu escrevo sobre isso no livro, porque o mestrado virou meu primeiro livro de esterros. E por coincidência, quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha acabado de entrar no mestrado, eu estava lendo A Condição Humana, da Hannah Arendt, que é um livro, assim, que primeiro, é lindo e é muito importante. É um livro, assim, que ele me organiza o pensamento, sabe? É maravilhoso. Tem dois capítulos. Tem um capítulo que chama A Imprevisibilidade e o Poder de Perdoar. E outro que chama A Irreversibilidade e o Poder de Prometer. Eu volto para esses capítulos muitas vezes na vida, e às vezes em situações pessoais, assim. É um livro meio bíblia, assim, para mim. Esse, Grande Sertão Veredas, A Condição Humana, é um livro muito, muito, muito caro para mim. E aí a Hannah Arendt, para ela, é liberdade, a capacidade de começar algo novo. E aí eu fui munida desse olhar para a liberdade dela, conversar com as pessoas presas para entender o que para elas era liberdade, né? E foi dessa pergunta que surgiu o meu mestrado, que depois virou o livro dos Terros. E o doutorado está sendo em literatura. O mestrado foi na psicologia, mas no final foi mais filosófico, né, com a Hannah Arendt do que psicológico. Foi na USP, no Instituto de Psicologia da USP. O doutorado eu estou fazendo na USP também, na FEFELESH, no Departamento de Teoria Literária, Literatura Comparada. E os autores que eu estudo são a Hannah Arendt, a Helena Ferrante e o Karl Knausgaard. Eu estudo a questão da autoria, né? Os dois têm duas séries de romance, que são livros pelos quais eu fiquei completamente fascinada. É uma quantidade absurda de livros. Só alguém muito ingênuo que não estudou nunca literatura pode escolher um objeto de estudos desse tamanho como eu escolhi. São 10 volumes, que são quase 4.000 páginas, né? Para estudar no doutorado é muita coisa. Então, eu estudo esses dois autores, a relação entre os movimentos de ficcionalização que ambos fazem. A Helena Ferrante, que é uma autora que usa um pseudônimo, né, que inventa uma personagem de si mesma, e o Nausgaard, que faz o movimento oposto, que coloca mostra o próprio nome, o nome de todo mundo, tudo que aconteceu com ele. Então, eu olho para esses dois autores e para como cada um deles se coloca diante do que escreve. Eu estava lendo o livro daquele filósofo coreano, Byung-Chul Han, né? Ele tem um livro que fala sobre o Eros, né? É bonito esse livro, né? Bonito. E ao contrário do que todo mundo fala, e eu acho que você fala isso, e é algo que talvez seja mais profundo, todo mundo fala assim, olha, as pessoas trocam de pares, as pessoas somem, as pessoas não fazem pontes amorosas, porque hoje tem muita opção, muita escolha. Ele fala de um outro jeito, ele fala que mais do que isso, e eu acho que é como você fala, tem um narcisismo, tem a incapacidade de fazer pontes, a incapacidade de perder-se. Não é? Uhum. Você fala que amar é se abrir para a dor, é se perder. Você acha que é isso? A dificuldade é se jogar de cabeça? Eu acho. Ao mesmo tempo que é inevitável, né? A gente... muito do sofrimento é simplesmente não se abrir para o sofrimento que já está lá, né? Enfim, tá vivo é sofrer, não tem jeito, né? A gente, assim que é colocado no mundo frágil, dependente, a gente vai seguir dessa forma a vida toda. Claro, a gente vai ficando um pouco mais independente, a gente vai formando recursos para viver, só que tem algo nosso que nunca vai ser completamente independente, né? Algo nosso que, enfim, que é em comunidade, que é com o outro, que é frágil. A gente nasceu para morrer, né? E a gente tem um tempo de vida, e o que a gente vai fazer com isso? Acho que, assim, os encontros com as pessoas e o amor é uma dessas possibilidades de encontro com as pessoas, são quase tudo que a gente tem na vida, né? Como não se abrir para isso? Claro que, enfim, temos que cuidar, não ir no oposto. Acho que tem...
E aí nem acho que é algo verdadeiro, né? Eu já vi muito isso no consultório, né? Pacientes que chegam e falam, nossa, eu saí com ele ontem, e aí Lacan já diz, desejo é o desejo do outro, mas a pessoa vira e fala assim, e aí ela me relata a noite anterior dela, passo a passo, se a pessoa tinha manifestado o desejo e interesse por ela. E aí eu perguntava, e você, o que você sentiu por aquela pessoa? E a pessoa não sabia dizer, né? Então, eu acho que a gente está num tempo que os nossos grandes problemas são, sim, esse narcisismo, né? Eu acho que um dos grandes problemas também é essa dificuldade de separar o que é público e o que é privado, Uhum. né? Eu acho que isso também vem de um outro livro, um livro lindo chamado A Poética do Espaço, do Gaston Bachelard, em que ele fala que é na solidão que as paixões se cozinham, né? É quando a gente está sozinho no nosso quarto que a gente se prepara para estar com o outro. Isso, assim, as paixões e qualquer coisa, né? E aí a Hannah Arendt, de novo, ela fala muito dessa diferença entre público e privado, que uma vida que se passa inteira em público, ela não tem substância, ela não tem peso, ela fica superficial. Então, enfim, eu acho que isso tudo são questões que estão muito importantes para a gente pensar agora, né? Nesse mundo de hiperconexão e muita solidão. Né? Acho que é isso, é uma conexão incessante e uma solidão muito grande. Porque que tipo de contato é esse que se estabelece nessa conexão pelas redes, pela internet, pelos aplicativos, né? Que encontros podem acontecer a partir disso? Acho que são questões. A gente está se vendo com isso agora, né? Tá? Que, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde mental, a gente estamos nos havendo com isso. Eu estou morrendo de medo que o Instagram nos derrube. Mas também a gente já tem 1 hora de papo. Eu entendi que você tem 3 crianças em casa. Eu tenho um monte de pergunta aqui a brincar com você, se você era uma sartriana, se você... como é que é a sua história da Daseins análise, se você... Eu gosto do Sartre, não sou sartriana, mas eu lembro de ter amado ler a Náusea. Foi um dos grandes Uhum. livros que eu amei. Nossa, como é maravilhoso. Mas não sou Então, sartriana. eu tenho um monte de perguntas aqui para você, mas você tem a tua família. E quando é que você acha que sai teu novo livro? Acho que no primeiro semestre do ano que vem. Tá Ah, quase. É logo. é logo, É tá? logo. Bom, a gente pode voltar daqui a pouquinho quando tiver seu livro, Lógico, vai ser um prazer. Vai ser tá? muito boa continuar essa conversa com você. Olha, foi terapêutico conversar com você. Ah, que bom! Nossa, que honra! Super obrigado. Daqui a pouquinho está gravado para as pessoas que querem assistir, tá? Legal, brigadíssima. Eu que agradeço. Obrigada, tá aqui todo mundo que assistiu. Boa noite para Beijo. vocês. Beijos. Tchau, tchau.